Olá, pessoal. Hoje nós estamos no nosso 8º episódio do nosso podcast em oclusão, o OcluCast, e hoje com a presença muito especial, né, do professor Eduardo Miyashita, um ícone da oclusão nacional e internacional, né? E a gente já agradece imensamente o aceito do professor em participar desse nosso bate-papo. Lembrando que o nosso podcast, né, ele é voltado para o assunto de oclusão e áreas afins. Nós já estamos no 8º episódio, temos episódios anteriores, e estamos disponíveis, né, na plataforma no YouTube, com o vídeo, e no Spotify, também com a opção do vídeo e com a opção do áudio. Tá? Então, mais uma vez, agradecer a presença do professor Eduardo Miyashita aqui e a do meu grande parceiro aqui, Alex, né, que já está com essa parceria há algum tempo, né, Alex? Então, passo a palavra para você para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. E é muito bom a gente. O que eu acho mais legal desse nosso podcast é a gente poder bater esse papo com pessoas que a gente admira, né? Então, dentro da nossa profissão, colegas que são exemplos, que são referências e dentro dessa área, né, que a gente é apaixonado por ela, que é a oclusão. Então, agradeço muito a você, Eduardo, por ter aceito, porque eu acho que é o que a gente estava até falando antes. Eu acho muito importante a gente deixar isso como um legado e uma referência para a garotada, para o pessoal mais jovem e até para o pessoal mais velho mesmo, que está meio perdido aí, para se posicionar em relação ao que se pensa em relação a cada assunto desse que tem sido abordado de uma forma atual, né? De uma forma embasada. Então, em primeiro lugar, depois de te agradecer, eu gostaria que você fizesse a sua introdução, falasse um pouquinho da sua história, para as pessoas que não te conhecem ainda, né? O que eu acho meio difícil, mas que não te conhecem ainda, saberem um pouquinho de você. Boa noite a todos aí, pessoal. Gustavo, Alex, obrigado aí pelo convite. Eu tenho acompanhado aí o podcast de vocês, essa iniciativa super importante. Eu acho que a gente vive um momento onde o uso das mídias sociais, o uso da internet, ele tem coisas que a gente pode falar até questionáveis, mas tem coisas muito boas. Eu acho que essa é uma das iniciativas de valorização, acho que da nossa profissão, da oclusão, que eu acho que é uma das paixões que eu tenho aí na odontologia, talvez a minha principal paixão. E eu venho já trabalhando na área de oclusão, como vocês, há muitos anos, né? Eu sou já outro dia eu estava falando Garanhani, né? Nós somos os dinossauros da odontologia, né? Então, eu sou dos anos 90, me formei em 88, e na graduação eu tive a sorte de ter professores muito diferenciados, reabilitadores, que foram meus professores na Universidade Paulista, na Unip, professor Jürgen Jacobsen, Moacir de Oliveira Rodrigues, professor Marco Bottino, professor Rui Brunetti, que eram verdadeiros reabilitadores orais, na essência da palavra, ou seja, todos eles com formação periodontal e com a base da oclusão, né? Então, os conceitos escandinavos de oclusão orgânica, muito bem determinados já na graduação, que era uma coisa muito difícil. A gente sabe que na graduação, muitas vezes a oclusão ela entra no momento onde a pessoa ainda não tem maturidade para entender, né? E hoje a gente está num momento, acho que até pior, né? A gente vê que as disciplinas de oclusão nem existem mais. Ela fica um pouco na dentística, um pouco na prótese, um pouco na ortodontia, e esse pouco é como materiais dentários. Acabou sendo diluído e uma informação meio que secundária dentro dos procedimentos, né? Esse mesmo fenômeno acontece nos Estados Unidos. Eu já participei de grupos com professores norte-americanos, e isso é um grande problema da odontologia mundial, né? Ou seja, a oclusão, ela teve um momento muito importante nos anos 80, nos anos 70, com a gnatologia, com os conceitos de reabilitação oral, e aí vindo com a DTM e depois a dor orofacial, procurou se dissociar a oclusão da DTM. Até por quê? Porque se acreditava nos anos 90, no final dos anos 80, que o tratamento oclusal era o tratamento da DTM. Eu conversei isso muito com o Antônio Sérgio Guimarães, que é uma pessoa que eu tenho uma amizade muito grande,
A minha formação escandinava de DTM vem do professor Antônio Sérgio, tive a oportunidade com ele de conhecer o professor Gunnar Carlsson, o professor Helke, Magnusson, né, todo o grupo da Suécia, depois o grupo da Dinamarca, na Universidade de Aarhus. Então, esse convívio com o grupo escandinavo, que é aquela, vamos dizer, a DTM baseada em evidências, em pesquisas a longo prazo, dissociou realmente a oclusão como um fator etiológico das DTMs e como seu tratamento. Isso já há mais de 30 anos já é consagrado, mas a gente vive no Brasil um momento que as pessoas ainda usam uma literatura antiga e falam, basta levar em RC que resolve o problema. Basta devolver a guia de canino, resolve o problema. Isso é muito simplista. E o Gustavo, né, que eu tenho acompanhado, trabalha muito mais com DTM e agora dor orofacial, com a formação com o professor Paulo Conte, lá em Bauru. Você vê que é um universo onde a gente está engatinhando, tem muita coisa para ser aprendida, né? Eu hoje, né, quando eu vou falar de estudo, eu estou trabalhando muito avaliando a neurofisiologia, os mecanismos neurais, então tendo curso com neurologista, neurocientista, aí você entra num outro mundo que você fala, dentista é muito pouco, né? Querer falar de dor orofacial. O mecanismo de dor é tão amplo, né? Tem a questão cognitiva, a parte biopsicossocial, tem a parte neural, tem a parte bioquímica, e tem até a parte bacteriana hoje, então a gente tem que virar microbiologista, entender? Então, é tão amplo que é quando o cara fala assim, eu aumentei a DV e tratei a DTM, dá até uma dor no coração, né? Então, é uma ingenuidade tão grande, né, no que já existe de luz da ciência, né? Mas isso é falha da nossa formação, né? Nossa formação, principalmente no Brasil, né? Todo mundo fala, o Brasil tem a melhor odontologia, nós somos os melhores, já fomos. Eu acho que já fomos muito bons. Eu acho que hoje está um declínio muito rápido pela essa pulverização que teve na nossa profissão e as informações muito superficiais, né? Então, a gente vive um momento difícil dentro disso, né? E dentro da minha formação de oclusão, eu tive algumas sortes, né? Então, além dos meus professores, eu tive enceramento progressivo, fiz uma boca inteira com enceramento gnatológico na graduação, lógico que eu era CDF, peguei minhas férias, fiquei lá fazendo enceramento de diagnóstico, mas eu tive essa informação na graduação. Depois fui monitor do professor José dos Santos Júnior, num período que ele estava saindo de Michigan, ele se aposentou em Michigan, ele que foi professor da Universidade de São Paulo, da dentística operatória, da escultura dental na USP. Ele se aposentou na USP, se aposentou em Michigan, onde ele foi fazer o seu pós-doc, virou professor em Michigan, e aí, quando ele se aposentou em Michigan, ele teve um hiato aí de um ano e meio no Brasil, onde ele deu um curso de um ano, e eu era o monitor dele. Tive a sorte de ser monitor do Santo Júnior. E me lembro das aulas do Santo Júnior, começando com neurofisiologia oral, ou seja, eu recém-graduado, ou ainda no último período da faculdade, aquilo era uma coisa do outro mundo, ou seja, era uma coisa assim que até desanimava, né? Mas você via que já tinha a formação do Hanfield, do professor Ash, nessa formação da liberdade cêntrica, e aí deu para entender um pouco, né? E já na época, já havia o declínio da escola gnatológica, da cêntrica longa, mesmo a liberdade cêntrica estava no seu fim, então era ainda a briga das escolas de oclusão no final dos anos 80, né? E no início dos anos 90, vem o Frank Celenza para o Brasil, presidente da Academia Americana de Gnatologia, e falou, gente, depois de 30 anos fazendo gnatologia, ou seja, trabalhando com reabilitação oral, com escôndulos em RC, com guia de canino, isso não se mantém ao longo do tempo. Estou falando isso de 30 anos atrás. Só que hoje, por incrível que pareça, tem gente que acha que reabilitação ainda é feita em RC, é devolver guia canino, e isso resolve todos os problemas. É muito simplista, né? A gente tem muita informação dentro da odontologia. Você sabe, Eduardo, que eu estava nesse congresso, né, que o Celenza falou isso, e eu me lembro do Fuzue, que foi, né, ele criou uma quizumba, porque o pessoal, a gnatologia nessa época era quase que uma religião, né? E ainda é, né, para algumas pessoas, infelizmente, né, que continuam falando essas coisas que você está dizendo aí, que
por incrível que pareça, por mais que a literatura esteja aí já na odontologia, porque naquela nossa época, você falou que você e o Garanhani são dinossauros, eu não sei, então eu devo ser o Tiranossauro Rex. Eu me formei em 86, então eu acho que eu acho que de vocês dois aí eu ainda estou mais um pouquinho. Então eu vivi muito isso tudo que você está falando. Você está falando, está passando um filme na minha cabeça. E porque a gente conviveu com os mesmos professores, eu não fui aluno direto deles como vocês, mas eu convivia, fiz curso com Jürgen Jacobsen, enfim, eu convivi com esse pessoal todo. Só não tive a sorte de estar presente com o professor Santos Júnior, mas li o livro dele, devorava aquele livro dele maravilhoso, que era um livro fino e super, super didático, talvez um dos livros mais didáticos de oclusão que um brasileiro lançou, né? Então, assim, ele já criou essa quizumba, né? O Celenza, eu tive a oportunidade de ir ao consultório dele em Nova York, que o Vini Celenza era do grupo lá, na época que a gente tinha um grupo de estudo com o Luiz Antônio, Luiz Soares, né? Agora Luiz Epine, mas que foi meu professor, e o Luiz conhecia essa galera toda. A gente ia a Nova York fazer curso na New York University, e o Vini, o filho do Celenza, dava aula lá. Quer dizer, então isso tudo eu vivi, né, também. Então, é muito, muito legal assim ouvir você falar isso tudo, porque isso é muito importante, as pessoas saberem que nós vivemos isso, nós ensinamos isso, mas nós evoluímos junto com a ciência, não é? Porque não é possível que hoje em dia as pessoas ainda continuem insistindo nisso, né? Eu acho isso uma coisa assim surreal. Legal, Alex. E aí, vocês me pediram para falar de um tema que é um pouco controverso, que é condilografia, né? Que é um equipamento que eu, há uns 5 anos, comecei a utilizar, um equipamento eletrônico de avaliação de dinâmica de movimentos mandibulares, mas que ele é pouco conhecido, acho que em toda a América, mesmo nos Estados Unidos é pouco utilizado. Ele é mais utilizado na Europa, ele é um equipamento austríaco, muito usado no Japão, muito usado na China, na Rússia, numa questão até dos profissionais que utilizam esse tipo de equipamento. Tá? Então, alguns anos atrás, né, eu lembro que o Alex falou, eu fiquei sabendo que você tem o equipamento, e aí uma ponte aérea, viu, Gustavo? Voltando de Natal, eu parei, acho que em Recife, era uma conexão, e eu parei lá no restaurante Bonaparte lá e começamos a fazer tipo uma live, né? Não, peraí, eu preciso fazer uma parte nesse momento. Olha só, eu vi um colega usando lá e tal, eu sabia que o Eduardo usava. Aí mandei uma mensagem para ele, Eduardo, o que você acha disso? Eu pensei que ele fosse abrir o WhatsApp e falar assim, não, Alexandre, eu acho isso, 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 isso. Eduardo, não, você pode esperar um pouquinho? Aí eu falei, posso. Ele sentou, daqui a pouco ele abriu o computador e me deu uma aula maravilhosa. Eu falei, mas você está no aeroporto? Aí ele me deu uma aula incrível, foi explicando tudo. Eu falei, gente, mas eu não queria te alugar dessa maneira, eu só queria que você me desse uma posicionada e tal. Foi muito engraçado aqui, foi muito bom. Não, e também tem uma coisa, Alex, você vai entender o que eu vou dizer. É que pessoas que entendem mesmo de oclusão profundamente são muito poucos, né? Poucos, que nem o professor Alfredo Júlio, né, que foi professor do Gustavo lá em Uberlândia, que sabe, tem um conhecimento profundo, né, de oclusão, Um grande, quem me fez gostar do assunto. Ele é o responsável por eu estar exatamente. na Então, a gente oclusão. sabe quem são as pessoas de quem eles formaram, né? Então, são os nossos mentores, são as pessoas de referência, mas cada vez são menos, são poucas pessoas, né? Então, hoje, muitas vezes a pessoa lê um livro ou viu um curso de 8 horas e já começa a repetir sem saber o que está falando, né? Sem ter profundidade de conhecimento. Isso assusta um pouco, né? Então, esse equipamento, que é um condilógrafo, nada mais é do que um axiógrafo, que é um equipamento antigo. Estou dia pegando os livros do Giese, de 1913, né? Porque estou tendo que dar aula disso, né? Já se usava em 1913 axiógrafo, que era para um localizador de eixo de rotação, ou seja, isso vem, não digo nem da gnatologia, do princípio de querer fazer uma oclusão que funcionasse no aparelho mecânico, que é um articulador, que tentasse reproduzir minimamente a boca, ou seja, as pessoas já tinham esse capricho em 1913, ou seja, mais de um século. E antes já disso, né? usava localizador de eixo, e se fazia estudos, o Bonville,
toda essa galera que o O Gustavo fez SPI, o próprio um SPI. livro, um livro fantástico, né, dessa história, né? E aí você vê, meu, naquela época, com o mínimo de recursos, eles faziam trabalhos incríveis, né? É Eu isso lembro aí. que quando eu tive em Malmo, eu tive na sala da Maria Nilner, que era uma professora de DTM em crianças, né, de pediatria, e eu vi a tese do Posselt na mesa dela. Ah, eu não aguentei. Ela tinha saído da sala e fui folheei a tese do Post. Não, a Não gente não tinha regula nenhum bem, né? gráfico, não tinha nenhum desenho. Era tudo conta de geometria analítica, ou seja, Exato. é números, né? Ou seja, é uma coisa matemática. Não é aquele Ah, gráficozinho do movimento, de rotação, não é aquilo. Aquilo é a interpretação. E você vai na Universidade de Malmo, tá o arco gótico, né, sim. tridimensional português, é o portal da entrada da universidade. A gente está É. falando dos anos 50, né? Ou seja, os caras estudavam profundamente a dinâmica de movimentos e é dessa época que é essa procura, né? E aí, por que que eu fui atrás desse equipamento? Que é um equipamento eletrônico que avalia a dinâmica de movimentos candilares, né? Eu estava falando assim, são as coisas da vida, né? Tem gente que acredita em espíritos, em algum, algum ser superior, eu acredito muito. Tive algumas portas, né? E alguns anos atrás, eu estava dando aula para o professor Hideo Suzuki, que é da São Leopoldo Mandic, acho que um dos maiores ortodontistas do Brasil, e que entende muito de oclusão, entende muito de DTM, dava essa área na SPO durante vários anos. Ele, com o Sr. Jurandir Barbosa, sempre trabalharam muito nessa área. E ele falou para mim, olha, Edu, tem um grupo lá na Áustria, com o professor Sato, que é do Japão, que eles têm feito umas coisas interessantes, né? Qual que é o nosso grande buraco na ortodontia e cirurgia ortognática? São os pacientes classe 2, né, com retrognatismo, que fazem a cirurgia ortognática. 30% recidiva. Eu sabia que recidivava, mas não sabia que era 30%. Isso eu estou falando de ortodontista de primeira linha, com cirurgião de primeira linha. 30% dá errado. Dá errado não, eles têm que refazer porque não tem estabilidade. E aí, conversando com vários cirurgiões bucos que fazem ortognática, eu falei, Eduardo, é isso, a gente reopera uma, duas vezes, e a nossa conta é 30%, e tem que reoperar de graça. E por que que tem essa instabilidade? Porque a gente tem uma recidiva, você vai, engrena maxila e mandíbula, só que o classe 2, ou por uma memória muscular, não se sabe por que ele recidiva. E eu comecei a ter no consultório alguns casos de pacientes jovens com reabsorção condilar. Então, eu tinha um buraco no meu consultório. E esses pacientes que já vinham de uma ortognática, classe 2, com mordida aberta progressiva, era aquele caso que eu punha uma placa de Michigan, ia acompanhando, a mordida aberta ia aumentando. Só que quando o paciente tinha 70, 80 anos, você ia levando, né? A tiazinha já ia perdendo cognição, você faz um ajuste, põe uma placa, põe uma resina e ia levando. Mas quando você começa a pegar gente com 25, 30 anos, aí você fala, puxa, tá meio complicado, não posso só ir levando esse caso. E aí o professor Sato, que é um professor de Kanagawa, no Japão, já aposentado, ele mostra casos de estabilidade depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos nesse tipo de mecânica. E uma semana depois dessa conversa, encontrei um colega meu, Dr. Genésio Rossani, na Unip, onde sou professor, eu dando aula de oclusão básica, ajuste oclusal, montagem de articulador para a especialização de ortodontia. Ele falou, você já ouviu falar do SATO? A gente está tendo um problema. Eu faço 8 anos que eu estudo SATO, tenho resultados clínicos fantásticos, mas tem um negócio que ele mostra, que são os traçados de um equipamento, que ele fala, olha como o cara melhorou, e olha aquele monte de tracinho para lá e para cá, e não sei interpretar aquilo. Você pode me ajudar? Eu falei, posso. Aí peguei alguns artigos, comecei a entender que aquilo era uma axilografia digital, ou seja, o diagnóstico de estar ruim ou ter melhorado é tudo baseado na condilografia. E quem desenvolveu o condilógrafo, esse equipamento eletrônico? Foi um profissional nos anos 90, o professor Slavicek, final dos anos 80, dos anos 90. Né? Então, ele trabalhou no desenvolvimento de um equipamento eletrônico que permite justamente
ampliar aquilo que a gente vê no axiógrafo analógico, que é uma coisa aí de 1 centímetro de movimento, ele vai multiplicar uma tela de LCD, uma tela de computador, e você vai ver o movimento condilar. Por exemplo, se você tem um deslocamento anterior do disco com redução, o momento exato do clique. Então, você consegue ver o momento que o disco sai e o momento que captura. E é um equipamento de precisão, já há 30 anos sendo desenvolvido, e ele desenvolveu toda uma metodologia de diagnóstico. Então, não é só a avaliação disso. Ele faz isso, faz a tomada de imagens, radiografias ou tomografias, tem uma cefalometria que é baseada na cefalometria de Ricketts, mas ele desenvolveu alguns parâmetros, e ele e o Sato têm cefalometrias diferentes, e usa isso na reabilitação oral. Então, qual que foi o grande diferencial do Slavicek, né, que faleceu ano passado, com mais de 90 anos? Ele foi o primeiro profissional a falar, gente, quando você tem um disco desposicionado ou uma articulação com um disco fora do lugar, não adianta querer fazer aquela RC forçada, comprimindo tecidos retrodiscais, que isso é lesivo para a articulação. Eu estou falando isso de anos 80, ele já falava isso. Então, o professor Slavicek, ele criou o que eles chamam lá na Áustria da nova gnatologia. Uma gnatologia onde a posição de referência, eles não chamam de relação central para ter um nome diferente, é uma posição de orientação suave, que alguns vão chamar de chin point, né? Da posição de toque no queixo, que muita gente usa, e que muita gente usa principalmente na área de prótese total, porque sabe que aquela posição compressiva, retrusiva é lesiva e que o paciente não se mantém. Então, é uma posição de referência suave de abertura e fechamento, e que, na condiolografia, ela é utilizada como posição de orientação. Então, todo um trabalho de avaliação radiográfica, de avaliação de imagens, cefalometria e regulagem dos articuladores, aí totalmente ajustáveis, eles conseguem um planejamento muito mais preciso. Então, eles conseguem ter essa precisão, que é fora da nossa realidade brasileira. Ou seja, ele é para uma realidade europeia, de norte da Europa, para pacientes altamente diferenciados, né? Só para a gente ter uma ideia, na Universidade de Viena, um exame básico de condiografia custa 2.500 euros, o exame, feito na universidade. Então, mesmo eles fazendo pesquisa, falam, infelizmente o exame é caro, nem todo mundo pode pagar 2.500 euros para fazer um exame, que é um exame, uma instrumentação. Ele não fecha diagnóstico, aí depende do observador, do clínico, interpretar essas informações, né? Então, não é somente um exame, é um registro, é uma montagem de articulador, é a avaliação do padrão de bruxismo, tem todo um padrão de análise usando esse equipamento. Então, você pode avaliar a posição, vamos dizer, da nossa RC, ou uma posição de referência posterior, o deslocamento de quanto desloca para a intercuspidação, né? Você consegue ver qual que é o movimento antero-posterior, sagital e transversal do côndilo, então você consegue, em décimos de milímetro, ter essa mensuração, se você tem um desvio lateral da mandíbula, se você foi para o anterior, se você foi para baixo, ou se você está tendo um movimento compressivo da articulação, você consegue calcular quanto você tem de resiliência articular. Então, assim, é um exame que demanda tempo e conhecimento do clínico, ou seja, as pessoas que usam têm autoconhecimento de morfologia da articulação, da resiliência articular, e vai usar isso como uma ferramenta de instrumentação para o melhor diagnóstico. Essa que é a ideia. Uma dúvida. Então, lógico, pode falar, Gustavo. A minha dúvida seria, eu acho, para quem está nos escutando e assistindo também, a aplicabilidade clínica disso, para o clínico, né? Porque, assim, eu faço uma comparação com os articuladores, né? Os totalmente ajustáveis, a gente conseguia fazer individualizações, mas tecnicamente não era replicável, né? As pessoas, né? Até o Stuart, que mesmo construiu, ele teve que voltar para o semi-ajustável para ser algo mais reproduzível, vamos dizer assim, que os alunos deles conseguissem fazer. Com relação a esse instrumento, sua experiência com isso. Então, Gustavo, eu cheguei a trabalhar com articuladores totalmente ajustáveis. Nessa época que eu fazia a axografia, eu tive a oportunidade de ter um Stuart na mão,
que era de um dos professores que trabalhava comigo, mas eu trabalhei com articulador até um pouco mais simples, que era o TT2, Tadashi Tamaki 2, que era um totalmente ajustável, tinha ângulo de Bender, ângulo de Fischer, e trabalhei isso na prótese, né? Tive aula com a professora Maria Cecília Miluz Yamada, da USP, fiz meus mestrado, uma parte do meu mestrado na Unicastelo, e ela foi uma das professoras que me deu aula. Depois eu tive a oportunidade de acompanhá-la em alguns cursos, e tive a oportunidade, acho que num primeiro curso em Recife de reabilitação oral, estou falando anos 95, eu dei um curso e usava esse articulador, né? E eu tinha a localização de eixo 13 milímetros à frente do traps, que é uma localização padrão, e usava esse articulador totalmente ajustável em prótese fixa, né? Naquela época nas ferraduras, né? Não tinha nem implante, né? Era prótese de molar a molar, metalocerâmica com núcleo metálico fundido. E foram as próteses que eu precisei de menor ajuste clinicamente, né? Então, assim, tem diferença? Tem. Se eu trabalhar no totalmente ajustável, você vai ter menos ajuste desde que você saiba usar o articulador, saiba localizar um localizador de eixo. Dentro da nossa realidade, ele é necessário para um paciente saudável e normal? Não. Um paciente saudável e normal que tem côndilos normais, abre bem a boca, 45 milímetros, não tem ruído articular, não tem dor articular, não tem dor muscular, e tem erosão dentária por agentes bioquímicos, um bruxismo leve, mas com uma degradação ácida. É uma situação onde você tem um bruxismo leve, desgastes dentários, e você vai reabilitar um paciente saudável e normal. Um semi-ajustável da BioArt, usando um arco facial simples, você tem excelentes resultados. Por quê? Você está trabalhando com um sistema ainda saudável, degradado, mas saudável, né? Se você tem DTM, aí entram as artralgias e as dores musculares, principalmente a dor miofascial. É um outro paciente. Paciente com DTM é um outro paciente, né? Então, o que acontece? O paciente com DTM é uma coisa até um pouco polêmica que eu vou dizer, mas eu tenho certeza disso. É um paciente de baixa capacidade adaptativa. Por isso que não é doente crônico. Ele é um doente crônico. Então, esse paciente, os critérios de finalização do tratamento reabilitador são diferentes desse paciente que você faz tabletops, lentes e resina oclusal, e ele vai tocar a vida, e eu diria, mediamente feita, deu contato bilateral, deu suporte posterior, deu uma guiazinha de desoclusão, male-male, ele toca a vida super bem. O paciente com DTM, não. O paciente com DTM é aquele paciente que você mexe em 2 dentes e fala, você acabou com a minha vida, né? Isso aconteceu hoje no consultório. Uma colega, uma paciente que veio de uma colega e falou, olha, a dentista acabou com a minha vida. Ela fez umas resinas na minha boca, eu não me sinto bem, ficou batendo muito, o que me incomodou, aí ela pôs uma placa. A minha mandíbula mudou de posição, não acho mais a minha posição de fechamento de boca. E aí ela começou a ajustar, ela começou a desgastar meus dentes. Agora que eu não sei mais onde eu fecho a boca. É um caso típico. A paciente, ela não tinha queixa de dor espontânea, mas ela tinha uma cervicalgia, DTM muscular, super ansiosa, 3 filhos pequenos, né? Uma paciente com DTM subclínica, não era a queixa principal. Porque você mexeu em 2 dentinhos, perdeu a referência dentária. Ela tem um fio lateral de mandíbula, ela já tinha uma simetria de face. Colocou uma placa, entre aspas, eu não gosto muito desse termo, desprogramou, mas foi para uma posição de relaxamento muscular. Perdeu a referência. E aí, sem referência, ainda foi ajustar. Perdeu mais a referência. Essa paciente, ela veio desesperada. Chegou para mim, né? Isso é Mas típico. isso que você está falando, professor, tem alguns estudos mostrando essa questão da... Tem um estudo de 2006, são 2 estudos, eles falam da subjetividade dos pacientes, né, que são pacientes com histórico de DTM, então ele faz interferências oclusais placebo e reais em grupos diferentes, e a conclusão, né, na discussão, eles falam, a conclusão é essa, o paciente com DTM, ele tem uma diminuição na sua capacidade de adaptação, né, tolerância fisiológica, que eles falam do termo, né, e é o que a gente vê.
Esse exemplo que o senhor deu aí é excelente, né? O Eu paciente, acho. uma interferência em pacientes saudáveis, o cara vai viver a vida dele com as interferências, com desvio de RC para MH, mas um cara que tem problemas crônicos, isso vai ser mais sintomático, né? Eu acho que isso aí talvez seja uma das coisas mais importantes, é, talvez que a gente vá falar hoje, porque o que tem de gente que ainda, por incrível que pareça, propõe uma reabilitação oral para resolver uma DTM, não está no gibi. E são essas pessoas, normalmente, que mandam inbox para a gente. Ai, não sei o que eu faço, que o paciente não. Quer dizer, gera o hiperfoco, porque essas pessoas têm uma predisposição a gerar um hiperfoco oclusal, né? Então, você, quando mexe em alguma coisa, aquilo vira o centro da. Parece que o cérebro canaliza tudo ali, né? E fica complicado depois de resolver, porque são pessoas que se arrastam, aí começa a pular de dentista em dentista, querendo, sabe aquela via crucis que a gente já vê, isso aqui, a gente que está há muito tempo na estrada, a gente vê isso toda hora, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas definitivamente separarem o que é bruxismo, o que é DTM, de função. Quer dizer, uma pessoa, a gente tem a obrigação como reabilitador de botar o sistema para funcionar. Quer dizer, mastigar, falar, deglutir, etc. Não é para tratar bruxismo, que não tem tratamento, e nem tratar uma DTM. Isso aí já é uma coisa que a gente já fala há anos, mas é incrível como as pessoas continuam fazendo esse tipo de coisa. E botam placa na boca sem saber ajustar, botam, entendeu? É aquela banalização que a gente está vivendo. E levando um monte de gente a ter problema, né? Porque a Walkerson já fala isso, acho que desde 1900 sei lá, acho que no início de 2000, final de 90, ele já fala isso, né? Que a gente não pode, a gente tem que separar as coisas e as pessoas continuam insistindo. E tipo assim, a semana que passou, é até engraçado isso, que é tragicômico, né? O camarada que eu botei até em aula agora, eu estava em Campinas, eu estava em São Paulo, né? E na semana retrasada e na passada eu estava em Campinas. E eu falei no curso, eu mostrei o vídeo do cara falando das facetas educadoras, né? Camarada dizendo que ele cura bruxismo com faceta de resina, que as facetas educam, são facetas educadoras que ensinam o sistema e o paciente para de fazer bruxismo pela observação clínica dele. Falei, gente, e o cara com cento e tantos mil seguidores. Eu falo, isso aí é o que eu falo, a gente não pode desanimar, entendeu? Mas que realmente está difícil, tá. Eu acho Então, que e aí pode até. voltando, né, essa questão aí do condilógrafo, né? Ou seja, o que que ele permite, né? Então, em algumas situações, e aí o meu buraco na clínica eram as reabsorções condilares, em pacientes cada vez mais jovens, eu vi uma oportunidade de ter uma instrumentação a mais, ou seja, se a gente for pensar em placa reposicionadora, que é o conceito do professor Gelb, no final dos anos 90, né, e eu tive a oportunidade de vê-lo aqui no Brasil, e foi uma decepção, porque era uma pessoa, não sei se você estava na PCD na época, eu li o livro do Gelb, fiz placa reposicionadora, tal, Todos nós fizemos. acompanhei o professor Guilvaldo Paiva, que fazia uma parte disso, né, fiz cursos com ele, só que a própria literatura fala, quando você faz um reposicionamento mandibular na tentativa de recapturar um disco, de reposicionar, você tem 70% de recidiva, ou seja, você vai fazer uma orto, você vai fazer uma prótese e vai ter uma recidiva de 70%. Ou você vai ter um double bite, que aconteceu já comigo. Você colocava a mandíbula, anteriorizava, intercuspidava, e o paciente, ou fazendo uma placa, ou um front platô, a mandíbula ia para trás, entre aspas, recidivava e criava um open bite ou uma mordida dupla. Então, era péssimo, né? E a gente foi vendo que não era fácil, então a gente tinha que trabalhar muito tempo com provisório. Mas eu tive alguns casos, talvez esses 30%, não foram tantos casos que eu fiz, mas que tiveram sucesso. O paciente falou, olha, parei de ter dor, melhorei, não tive mais ruído. Eram pacientes jovens e que tive um prognóstico muito favorável e que alguns pacientes, mas eu não sabia por que eles tinham dado certo e por que os outros 70% não tinham dado certo, como a literatura mostrava. E o professor Sato mostra por que dá errado, que é uma questão de mudança de plano oclusal, ou seja,
O paciente classe 2, um retrognata, ele tem um plano oclusal mais empinado. Então, para enxergar isso, tem que usar a cefalometria, tem que montar no articulador e tem que usar arco facial, senão não dá para ver isso. Se você usar um planinho de Camper, você perdeu essa referência. Então, quando você começa a ver os pacientes classe 2, todos têm um plano oclusal, e aí ele divide o plano oclusal em 2 segmentos, região de pré e região de molar. Os molares são mais altos, então, por isso que o paciente vai com a mandíbula mais para trás. Então, ele e o Slavčák estudaram desde da mudança de posição mandibular do quadrúpede para o bípede, do homem moderno, do homem sapiens sapiens. Então, eles estudaram a evolução da oclusão e da maloclusão, que ele chama não de maloclusão, mas de uma oclusão adaptada. Então, se ele tem um plano oclusal mais empinado, ele tende a ser mais classe 2, e se ele tem um plano oclusal de molar mais baixo, ele tende a ser classe 3. Né? E a maior parte dos seres humanos, pela sua postura bípede, tende a ser classe 2. Então, essa é a chave da mudança para você fazer correções para pacientes que têm um retrognatismo. Então, a instrumentação, ela ajuda nesse mecanismo, essa condilografia. Por quê? Antes, né, e também eu faço isso, às vezes eu não tenho equipamento e estou dando um curso e o paciente ele tem a falta de suporte molar, eu vou trabalhar com provisórios, ou com uma PPR, ou com uma overlay, vou trabalhar ou com resina semidireta, eu vou inserar e vou colocar e vou deixar o sistema me mostrar como é que ele está funcionando. É isso que o Alex falou, né? Você vai usar provisório, só que essa instrumentação e esse tempo de provisório era longo. Às vezes demorava um ano e meio. Por quê? Ah, não ficou bom. Aí você mexeu mais um pouco. Ah, foi demais. E você voltava um pouco. Ele me dá mais assertividade, ou seja, com a instrumentação, eu não tenho essa necessidade de fazer vários steps. Eu já ponho numa posição que me parece clinicamente mais favorável, faço o enceramento, corrigindo esse plano oclusal, levando em conta cefalometria, montagem em articuladores, e levo esse mocap, ou esse enceramento em boca, só que eu vou ter mínimo de ajuste, porque são feitos em articuladores super ajustáveis. Então, eu vou ter mais instrumentação, mas eu vou ter uma posição final terapêutica mais efetiva, mas que tem que ser em provisório. Ou seja, ele vai usar o provisório e vai me falar, olha, melhorei, não melhorei, estou me sentindo bem, ah, foi demais. Então, eu já tenho hoje alguns casos finalizados que o paciente, né, ele teve melhora do ruído articular, da coordenação muscular, da amplitude de movimento, não teve recidiva de posição, tem estabilidade oclusal, não tem double bite. Então, mas são poucos casos. E não são casos rápidos. São pacientes que ficam 18 meses, 20 meses de tratamento. Outros pacientes, 4 anos. Por quê? Porque fizeram ortodontia primeiro, 18 meses, 20 meses de ortodontia, para depois fazer o trabalho reabilitador. E fazendo aumentos de dimensão vertical, que quando a gente vai lá no pino incisal, são de 10, 12 milímetros de aumento de dimensão vertical. Então, são pacientes super retrognatas, com reabsorção condilar, já indicado orto e ortognática, e que conseguiram evitar esse procedimento. Mas você fala assim, financeiramente vale a pena? Lógico que não. A gente não consegue cobrar no Brasil o que teria que ser cobrado desse paciente. A gente faz até para um aprendizado. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que você não põe no Instagram? Porque eu não tenho acompanhamento. Eu não posso pôr uma coisa que eu terminei ontem, ou 6 meses, e falar, tive sucesso. Meu sucesso é a partir de 3 anos, meu clínico. Se em 3 anos o paciente falou, não tive dor, estou bem, e aí eu faço uma nova condilografia, os exames estão mostrando que o paciente está funcionando bem, que ele não tem dor à palpação, que eu faço o RDC, ele está bem, aí eu tenho alguma coisa que eu posso ou publicar, ou colocar no Instagram, ou falar, parece que o caminho é esse. E também não posso pegar os trabalhos do Sato e dos grupos do Japão e falar, eles fazem assim, e eu achar que eu vou fazer do mesmo jeito. Não, o buraco é mais embaixo, né? Então, Não, e eles é estão importante também a estatística, né, Eduardo? E essa estatística dos 70%, que é bem significativa. Quer dizer, você pode ter pessoas também dentro desse grupo, né, que tem uma alta capacidade adaptativa, uma capacidade adaptativa fora da média também, porque isso varia. Apesar do nosso sistema ser adaptável, né, e ter uma capacidade compensatória muito grande,
mas a gente entende também que tem limites, né? Tem pessoas que têm uma capacidade absurda de se adaptar a coisas esdrúxulas, inclusive, que às vezes a gente vê, recebe paciente com a boca toda arrebentada e o cara não sente absolutamente nada, vive a vida normal como se nada houvesse. E outro que você coloca o cara tem um travamento num terceiro molar e aquilo vira um inferno na vida dele. Então, eu acho que e tudo isso está relacionado a fatores emocionais também, e tudo que você acabou de falar, né? Eu acho que assim, o que eu gostaria de saber de você, que eu queria te perguntar, é assim, esse trabalho teu é incrível, eu acho, assim, eu estou louco para ver você ter as estatísticas para poder publicar, porque eu acho que vai ser muito legal. Mas, assim, dentro daquele universo mais, assim, para nós, assim, mais mortais, assim, no dia a dia clínico, a gente tem aqueles aparelhos, eu trabalho com a MAN, né? Eu trabalho com o Artex, e eles têm não tem O ainda no Zebras. Brasil, que é O Zebras. exatamente, o arco facial que reproduz também o que você acha, assim, comparativamente, você acha que assim, é muito discrepante, assim, a diferença, ou você acha que aquilo ali, pelo menos, já é um caminho, você tendo esse cuidado, né, de usar esse tipo de ferramenta digital, já que é mais simplificada, com certeza, que todo esse protocolo que você tem para poder utilizar esse sistema que você está utilizando, o que você acha disso? Qual é a tua opinião em relação a esses Os aparelhos? Zebras, eu não tenho tanta experiência. Eu estou fazendo alguns casos com o professor Zanata, que tem os Zebras, a sua versão antiga, né, para Aham, montar nos articuladores da Manguerbach. Eu uso a série CR da Manguerbach, que é totalmente ajustável, tenho aham. alguns articuladores. Aí é uma questão conceitual, Alex. Veja bem, o que o Zebras dá? Ele dá, que nem o Arcos Digma da Cava, que eu já trabalhei, a dinâmica do movimento mandibular. Então, você vai ter o ciclo de mastigação, você consegue até regular o articulador de uma certa forma, mas não é uma regulagem precisa. Por quê? Porque você não tem a localização do eixo de rotação, tá? Então, o que diferencia o Joe Motion, o Joe Tracking, o Zebras, né? O Moja é um pouquinho diferente, mas assim, é você não ter o eixo de rotação definido. O que significa isso? O que é o eixo de rotação? Eu vou pegar aqui uma mandíbula que eu tinha aqui, só para mostrar isso. Quando você pega um côndilo, você tem uma mandíbula parecida com essa, né? Só que a sua é macro, média, né? O que acontece? O que é o ring X? É o eixo de rotação condilar, que não obrigatoriamente é o centro anatômico do côndilo. Sim. É isso que as pessoas confundem. É o eixo funcional de rotação. Então, quando você vai procurar os trabalhos originais, o que eles queriam? O terminal ring X. Então, muita gente, quando quer achar a RC, entre aspas, e dá aquela forçada, empurra, e quer um movimento de abertura e fechamento, está procurando o terminal ring X. Essa é a posição que eu também uso para iniciar a minha dinâmica de movimentos. E aí, a partir desse terminal ring X, você vai ter infinitos ring X instantâneos. Tá? Então, são os eixos instantâneos de rotação. Quando você trabalha com um sensor de maxila e mandíbula, e você não tem esse ring X, a dinâmica de movimento condilar, ele não te traz informações de diagnóstico. Você vai ter reproduzido os movimentos, protrusiva, retrusiva, lateralidade direita e esquerda, mas você não reproduz o movimento do côndilo com precisão. Ele vai ser aproximado. Então, você vai falar assim, o côndilo veio para frente, para baixo, num ângulo de tanto, só que você ou vai sobrepor uma tomografia, vai fazer alguma coisa para poder achar essa posição condilar. Então, esse exame do movimento condilar, ele não é preciso. Isso foi um ponto de discussão que eu tive, porque foi o primeiro questionamento que eu fiz. Pô, tem equipamentos muito mais simples, né? Eu cheguei a trabalhar com arcos Digma da Cavo, de sensores de movimento. Legal, você vê uma mastigação, você pode falar, o lado de preferência é o direito, o lado esquerdo, você pode colocar uma placa, falar, houve uma mudança do padrão neuromuscular. Legal. Você vai ver Você vê, assim, você vê bem a amplitude do envelope funcional também, mas isso dentro, é o que você está falando, eu estou raciocinando aqui. Você falou uma coisa que eu não tinha. Quer dizer, você não parte de uma referência. Quer dizer, na realidade, eixo terminal mesmo, essa coisa a gente já sabe que fisiologicamente a gente
teria que ser uma coisa como você falou, para você chegar nesse terminal, você teria que forçar o que não é fisiológico, mas teria ele como referência para Isso, você dele definir qual é o limite, tipo assim, você isso. se dar esse limite, é interessante no sentido de julgar até onde no espaço você vai determinar ali o seu eixo de rotação funcional, digamos assim, né? Então, eu tenho discutido isso muito com a Nathalie Zambrana, que está em Michigan. Ela tem estudado articuladores virtuais, ela trabalha com o Jaw Motion, que é da Planmeca, que é o tomógrafo, que tem um sensor de movimento, Uhum. e ela desenvolveu um sistema onde você coloca 3 cartõezinhos de papelão e faz a mesma coisa usando filmagem VHS, por exemplo, filmagem, e você faz essa sobreposição, né? Você consegue fazer isso super barato, né? Então, eu acho que esse é o caminho, conseguir coisas simples, baratas, mas não vai ter o recurso do equipamento nesse Sim. momento que o condilógrafo permite. Então, tudo depende, assim, o que você quer. Então, o condilógrafo é um instrumento. Então, tem gente que vai usar super bem, vai dominar, e tem gente que vai olhar e vai querer que ele te dê alguma coisa, ou seja, é, a tua experiência, o teu trabalho, a tua filosofia de trabalho que vai ser colocado e você falar, isso é válido para mim ou não é válido para mim dentro da minha necessidade, tá? Então, assim, ele é um equipamento que tem pouquíssimos no mundo, ele é complexo, você tem uma curva de aprendizado do equipamento, uma curva de aprendizado da interpretação e uma curva de aprendizado da aplicabilidade, tá? Vou te dar um exemplo grosseiro. Eu fiz os cursos básicos, que são muito avançados para nós, e um grupo de Munique, que eu conversei, que me encontrei num congresso, eu falei, Eduardo, você não quer participar do nosso grupo de estudos aqui de Munique? Eu falei, legal, né? Um final de semana, você vem aqui, a gente vai estar no hotel, a gente vai discutir alguns casos. E aí, Gustavo, eu perguntei assim, tudo bem, e qual que é a taxa? Ah, não, 3.500 euros no finalzinho de semana, para você. Você paga a viagem, você paga Troco os... do pão, o troco do pão. É um troquinho, É um 3.500 troco. euros, né? Você é o único cara do novo continente que foi convidado para esse grupo. Nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, nem da América Latina. Você é o único do novo continente a participar. E aí você vai ver os caras que usam isso, né? Você vê, é a elite da Alemanha, é a elite da Áustria, é a elite da Suíça. É um outro patamar. E os caras estudam muito, né? Mas não é por isso, né? O que eu quero dizer? Então, existe... E eles usam todos os casos, só que eles só fazem reabilitação da nata europeia, entendeu? É muito diferente em termos de money, né? De, de, de euros, né? Do que a gente cobra no Brasil, né? A gente é terceiro mundo, não tem jeito. Então, não adianta que falar desse equipamento para uma realidade brasileira, entendeu? Mas porque eu fiz questão de ter, para tentar entender, ele é válido, mas para tentar de uma forma mais econômica. É isso que a gente está procurando aqui no Brasil. Ou pelo menos falar, ó, segue esse caminho que vai dar certo. Então, voltando lá no Amanguerbá, no teu articulador, ele vai conseguir fazer o que ele faz? Não. Por quê? Porque a Manguerbá já parte do princípio que você não precisa de localizador de eixo. Então, não existe para a série da Manguerbá, essa série CR do Artex, montador de ring X. E os articuladores que são usados, que é da série Gama, eles eram da Manguerbá, era da Girbá, né, na realidade, e o professor Slavicek desenvolveu o equipamento. Essa linha totalmente ajustável com o montador, ele levou para uma outra empresa. Então, houve uma separação. Mas se você usar um SAN 2 ou um SAN 3, ele tem isso. Se você usar um articulador Whip-Mix de primeira linha, você tem um montador de ring X. Se você usar Panadente, você tem montador de ring X. Então, eu trabalho tanto com SAN, trabalho com Panadente, trabalho com o Artex, mas para coisas de ATMs normais, vamos dizer. Eu uso os princípios com articulações normais. Quando eu tenho um processo degenerativo articular ou um problema de alteração estrutural articular severa, com assimetria de reabsorção condilar ou falta de côndilo, aí eu uso essa instrumentação. São casos assim, é aquilo que eu falo, é 1% de 1%, é a exceção da exceção da exceção. Porque a própria reabsorção condilar que você estava falando, não é porque tem reabsorção condilar que a gente vai intervir, porque a reabsorção condilar já é uma adaptação estrutural. Se o cara está abrindo bem a boca, não tem dor articular e está reabsorvido, está mastigando, para que eu vou mexer nesse vespeiro?
Eu vou mexer naquele cara que está tendo uma reabsorção progressiva, a mordida está abrindo, ele está tendo dor, ele não consegue mais abrir a boca, ele tem dor de cabeça, ele tem dor de ouvido, ele tem zumbido, e vai ter que mexer nessa oclusão ou cirurgicamente, fazendo uma ortognática, ou vai ter que fazer uma condilectomia bilateral, fazer prótese de côndilo e mudar depois a oclusão ortodonticamente com reabilitação protética. Eu estou tentando fazer algo menos invasivo. É para esse paciente, ou seja, é um paciente muito específico. Né? São casos extremos, né? São casos extremos. Então, eu não acho que é um caso para todo dia que precisamos. Eu sou muito objetivo nesse aspecto, né? Mas os articuladores são finalidades diferentes. Então, o Zebres, ele tem outra finalidade para pacientes normais. O John Motion para pacientes normais. Quando você tem essa alteração estrutural, uma artralgia com alteração estrutural articular, aí, no meu caso, veja bem, esse é o meu caso, é onde eu uso essa instrumentação. Tá? Então, eu consigo ter, não é um sucesso, mas eu tenho menos risco, menos complicações, e vai ter caso que falar, filha, não vai mexer na oclusão, deixa do jeito que está e toca a vida, entendeu? Por quê? Porque são instrumentações difíceis, tem que saber muito de oclusão. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu fiz um caso que era aumento de DV, coroas individuais, posteriores, extrusão de dentes muito grande, e quando eu fui tirar os provisórios, né, eu sempre trabalho com os provisórios, intermediários, os dois últimos, nos casos de reabsorção, mantendo a DV e a posição condilar. E aí eu registro e faço os intermediários. Então, eu trabalho arco inferior, arco superior. Só que num dos casos, eu anestesiei a paciente. Ela sentiu dor na hora que eu coloquei o fio. A mandíbula mudou de posição. E aí, meu filho? Aí perdeu tudo, porque tudo estava baseado nos provisórios. Dá vontade de chorar. Você olha assim, meu, a mandíbula foi para um lugar que não tem nada a ver, o paciente não fecha mais a boca. Então, se você não tiver experiência de como lidar com esse tipo de caso, você se perde, né? Não dá para preparar todos os superiores, todos os inferiores, achar que eu vou registrar que nem um paciente com articulações normais, né? É uma outra. Acho que ele congelou. Parou aqui o Miyashita, né? Acho que travou aqui. Então, Alex, esse é um ponto que ele está falando interessante, né? Para o que a gente tem falado aqui. Voltou. Voltou. Peraí, você tinha travado aí. Congelou um pouco. Congelou. Na hora que você estava falando, a gente se perde. Da onde que vem esses problemas? Do uso dos plásticos, né? Não da marca comercial X, Y, Z. O uso de plásticos intraorais para movimentação dentária. Então, o uso desses plásticos, já existem trabalhos que são consagrados, trabalho já de literatura, que mostra que quando você usa um plástico de 0,3 na maxila, 0,3 na mandíbula, o paciente tem um bruxismo de apertamento, né? Um bruxismo ou de vigília ou de sono, mas principalmente quem usa 24 horas, você tem um efeito intrusivo. Então, o que acontece? Muita gente tem terminado os casos com os dentes alinhados, mas com uma mordida aberta posterior. E essa mordida aberta posterior, o que você vai ter? A capacidade adaptativa. Se você não tem toque posterior, é aquele princípio básico, não tem suporte posterior, qual que é a tendência? Ter trauma em dentes anteriores. Então, a gente começa a propiciação em dentes anteriores, vestibuloversão, formação de diastemas. Mas algumas empresas falam assim, não, pode deixar que o sistema se adapte e os dentes vão tocar. A suspensa do quê? Não é de uma extrusão passiva. Ou a mandíbula foi para frente, mas se ele já é retrognato, ele vai para trás. E aí você gera reabsorção condilar para quem já tem uma predisposição a alterações intraarticulares. Quem já tem doenças reumáticas pregressas, ou que já tem uma característica estrutural que favoreça uma alteração de forma de disco. Então, lógico, vai ter aquelas pessoas que falam, nossa, ele tem mordida aberta posterior, ele convive super bem. É um paciente de alta capacidade adaptativa. Mas se ele já tem uma tendência a ter artrose, ele já é um paciente hipermóvel, com frouxidão ligamentar, ou o disco desloca e começa a ter estalidos recidivantes, ou tem um travamento mandibular, ou reabsorção condilar. E muitas vezes você vai ser um achado clínico, ele não vai ter dor. Mas você vai observar, isso aconteceu com filhos de médicos, filhos de dentistas, que chegaram para mim e falaram, Eduardo,
minha filha está sem côndilo, com Nossa, 18 anos de idade. meu Deus. O cara que é dentista, ele vai se preocupar. O cara que é um leigo, não, tudo bem, é assim mesmo, né? O cara que é filho de dentista não vai querer que a filha fique sem côndilo, né? O filho do médico vai perceber que isso não é normal. Então, quando você pega um universo, né, tudo bem, né? Eu falo que o meu consultório é finguilinha, né? Vai para lá o que ninguém mais quis pegar é finguilinha, né? Chega e começa a chegar um, começa a chegar dois, começa a chegar três, fala, pô, alguma coisa não está normal, né? E também não é só plástico, às vezes com mecânica ortodôntica, com braço autoligável, que o controle de torque é mais difícil. Então, o que acontece? Essa ideia de, a oclusão não é importante, ele não vai gerar DTM em relação à dor, mas você vai ter sequelas no sistema. Então, você vai ter uma hipertensidade, você vai ter reabsorções adaptativas. Sem dor, muita gente fala, isso é normal. Aí entra um ponto que o Sato me chamou muito a atenção, né? Ele é uma pessoa muito comedida. Ele fala isso, a grande briga do professor Slavicek, por exemplo, com o Bob Lee, ele desenvolveu os articuladores da Panadente junto com ele, é que existe uma coisa que a gente chama de movimento lateral imediato, é o side shift, né? O Slavicek não aceita o side shift como sendo uma normalidade. E o Bob Lee, né, que é o Robert Lee, que é o desenvolvedor do Panadente, considera que sim. E o Sato, ele me mostrou claramente, quando ele vai vendo o crescimento e desenvolvimento de crianças ao longo dos anos, quando você começa a ter desvios laterais da mandíbula, você começa a ter já crianças, reabsorções condilares, e essa frouxidão começa a aparecer. Então, dentro da filosofia deles, dentro das pesquisas clínicas que eles realizam, eles consideram pacientes com deslocamento, né, o side shift, deslocamento imediato, que pode ser maior ou menor, uma patologia que tem que ser visto o mais precocemente possível. Então, até uma questão conceitual filosófica que eles têm, né? Só para a gente resumir, para quem não está acostumado com essa terminologia, existe um ângulo de Bennett, né? Que o pessoal fala, é 5 graus, 15 graus, né? O ângulo de Bennett nada mais é do que a resultante desse movimento lateral imediato. Quando você tem um ângulo de Bennett de 5 graus, você tem pouca liberdade lateral. Quando você tem 15, você já vai ter um meio milímetro. Quando você tem 25, você vai ter 1 milímetro de liberdade lateral. Quando você tem 30, você vai ter 1,5 de liberdade lateral. É isso que significa ângulo de Bennett, ou seja, essa liberdade do movimento que o côndilo tem que encostar na parede interna da cavidade para fazer o movimento de translação. E que vai ser muito importante na resolução da sua guia de canino. Ou seja, não adianta fazer uma guia canino padrão de 45 graus se o cara tem uma eminência rasa. E não adianta fazer uma 45 se ele tem uma eminência super inclinada. Ele vai precisar de mais de 45. Então, existem cálculos para isso, que já no encerramento já era feito. Você regula os ângulos de Bennett e põe de 7 a 10 graus a mais para ter a desoclusão no movimento lateral. Isso é do princípio de encerramento básico. Só que se você trabalha 30 e 15, você vai fazer uma desoclusão, que na prática você fala, raspa e desoclui. Não é só isso. Quando você fala raspa e desoclui, pode ser que você esteja comprimindo a articulação para fazer essa desoclusão. E se ela for muito empinada, você vai forçar, e aí num bruxismo de lateralidade, você vai estourar esse canino, né? Então você vai começar a ter fraturas, bifrações, que são que talvez eu brinco em aula, Eduardo, dizendo que é a tríade do inferno, né? Se você restringe o espaço funcional anterior, quer dizer, se você ou ortodonticamente ou proteticamente, você não sabe adequar essas estruturas rígidas, que é dente e osso, né? As inclinações articulares e dentárias, você é cobrado pelo sistema de 3 formas. Ou o dente abre, ou ele desgasta, ou ele fratura, né? Porque o sistema vai te cobrar por isso de volta. Então, esse talvez seja o fator que fez a oclusão voltar à moda, graças à odontologia estética, que saiu enfiando dente em todo mundo, de comprimentos absurdos, né? Inclinações totalmente equivocadas, e os dentes começaram a pular da boca. E aí as pessoas falaram assim, mas eu preparo com microscópio, eu cimento com o melhor cimento do mundo, eu trabalho com um super laboratório, fica lindo, e os dentes quebram, os dentes desgastam, o dente abre. Quer dizer, então eu acho que essa questão de personalização, digamos assim, quando você falou da fase provisória, e que mesmo você trabalhando com totalmente ajustável,
a gente tem que adequar em boca, porque assim, eu tenho ouvido absurdos aí na internet, né, de pessoas até, infelizmente, pessoas que têm visibilidade falando isso. Não, você manda para um planning center, eles planejam a sua reabilitação para você. Você não precisa saber tratar casos complexos. Não. Nós planejamos para você, mandamos tudo para você, você coloca na boca e nem precisa ajustar, porque o sistema se adapta. Sabe? A gente ouvir essas coisas nessa altura do campeonato para vender um sistema ou vender cursos que vendem uma facilidade que não existe, né, é uma coisa muito complicada. Né? Então, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente os mais jovens, entenderem que a fase de validação do seu projeto em provisórios ela é fundamental numa reabilitação oral. Não existe reabilitação oral complexa sem uma fase de validação disso em boca. Você tem que saber ajustar uma boca para poder reabilitar um paciente, né? O que você acha E só disso? acrescentando, Alex, só acrescentando, pegando um gancho aí no que você está falando, né, a importância de conhecer a fisiologia, né? Entender o que é guia canino, que não é você raspar o dente. Como acontece essa guia funcionalmente, isso que o professor Eduardo falou agora de inclinações, você entender como é que é esse mecanismo, né, e não banalizar e achar que você vai fazer uma faceta no canino, uma lente de contato ou uma faceta de resina e você vai curar o bruxismo no paciente com isso. Né? Entender o mecanismo e hoje o que o Miyashita falou também no começo da nossa conversa aqui, né? E que infelizmente a gente tem muitas pessoas que, né, estudam 3 dias um curso e sai querendo escrever um livro ou replicar isso de uma forma sem entender o mecanismo correto neurofisiológico. É isso aí. Isso me lembra um caso, Alex, assim, eu não vou falar nomes, né, porque as pessoas são muito conhecidas, um grande profissional de Brasília, um dos maiores nomes da DTM, eu dou aulas no curso dele. Ele falou, eu estou com um caso de um amigo, né, que foi fazendo uma reabilitação, e aí eles fizeram os preparos das on-rays, minimamente invasivas, tal, e colocaram lá um adesivo e falavam que não precisava de provisório, porque o mocap já mostrou que a posição estava correta. E aí, baseado no mocap, fizeram as on-lays, overlays. O trabalho ficou lindo, só que ele agora não consegue falar, não consegue mastigar e está tendo problemas dentários de migração dentária. Isso está ótimo, né? Eu tô rindo com a desgraça alheia, mas foi engraçado a maneira que você falou. Mas é isso Mas mesmo, assim, o na cara Poucos falou, verdade é efeitos, isso. ele não, perguntou ficou assim, bonito, mas poucos efeitos adversos. Né? Não fala, não Eu me não, mastiga. e lembro daquele assim, cara, a outra eu me pessoa lembrei, falou, Eduardo, eu me lembrei daquele caso do cara que falou, as pessoas também, outra coisa que parece que não existe no mundo, né? Parece que todas as reabilitações são aditivas, né? Quer dizer, o sistema não se compensa, o cara não instrui, reborda alveolar, nem nada. Então é só botar dentro da boca. Aí eu dou um exemplo que eu adoro essa parte. A parte que eu mais estudo é essa, né? E tem uns trabalhos australianos maravilhosos, né? De adaptabilidade do sistema em aborígenes e tal. Aí mostrando que o aborígene com 60 anos, né, que tem aquela dieta abrasiva, ele não tem perda de dimensão vertical e está com os dentes desgastados no equador protético. Quer dizer, ele vai compensando durante a vida, mantendo aquela dimensão. Aí imagina, chega uma pessoa dessa para botar tabletop, para botar tabletop, o cara arranha, fica legal, mas... Ai, meu Deus. dificuldade, né? Então, o que acontece? É, eu vejo, por exemplo, uma das coisas que eu já falei isso em congressos de reabilitação. Quando você fala, joga o arco facial no lixo. Depende do caso, né? É Eu uso complicado isso. diariamente arco facial, porque os meus casos são de alta complexidade. Porque mesmo um paciente totalmente dentado que vem para o meu consultório, ele vem com alguma queixa, ou de trauma oclusal, ou de desconforto dental. Pô, o dente é rígido, lindo, mas ele não está sentindo bem. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é montar. É lógico que se eu tem casos que eu posso montar num planinho de Camper, eu não tenho extrusões dentárias, né? Mas hoje eu acho até difícil, porque a minha análise é uma análise tridimensional. Então, eu uso escaneamento, mas em casos complexos eu prefiro montar analógico. Eu enxergo melhor no analógico. Eu Por quê? também, somos dois. A passagem do escaneamento para uma montagem no articulador virtual ainda é feita com planinho de Camper. Então, já está perdido, você não tem mais referência. Eu tenho desenvolvido com o professor
Sérgio Yasuda, um localizador de eixo, para que tenha um arco, que a gente chama de arco de Nicolle, já tem essa publicação, para que com um PLA você transporte a posição de maxila para o teu articulador, tá? O pessoal da Bioart também tem desenvolvido com o pessoal de Brasília, mas não é tão simples, né? Você tem que partir do analógico para o escaneamento intraoral. Então, você achar que vai conseguir isso somente montando num planinho de Camper é muito simplista, né? Eu lembro do professor Antônio Pellizer, que é o pai do professor Eduardo Pellizer, titular de Araçatuba. O professor Antônio Pellizer foi o primeiro orientado do professor Tadashi Tamaki. E estudava axiografia, articulador totalmente ajustável, estou falando de anos 50, mais ou menos. E ele, com 90 anos, foi um dos nossos congressos do Grupo Brasileiro de Professores de Prótese, no GBRPI, prótese implante, e aí ele viu um colega mostrando tecnologia digital e montando com planinho de Camper. E ele, com 90 anos, começou a dar risada. Ele falou, nossa, nós estudamos tanto para sair do planinho de Camper que a gente usava para fazer dentadura nos anos 30, e agora os caras estão fazendo com a odontologia dos anos 30 do século passado, né? Ele começou a dar risada, assim, ele surreal. sozinho começou a dar risada, é surreal, né? Então, Não, e no achar que plano de... o do Exocad, professor, ele não é nem um plano de campo, ele é um plano de Bálquio. Aquele é o plano reto. Você tem que fazer um plano na adicional para meia colocar o distância de de campo. maxila. Isso. Exatamente. Então, é muito Eu simplista, né? coloco isso Só na que minha esse... aula, eu falo, ó, cara, um software de 2020, né, 2020, utilizando um conceito lá de 1800 e pouco, eles não tinham chegado nem em E, na 1900 ainda. realidade, ele não está usando um conceito, ele está tentando Então tá colocando algo lá em... ele está tentando justificar a não competência do equipamento ainda para poder É porque, transferir na esse registro. verdade, o Miyashita falou é interessante. Assim, você tem hoje uma tecnologia, mas ainda você transportar a posição de maxila para o digital, ou você vai escanear um arco, então você tem que fazer o arco, né? A técnica a mais que eu já vi, assim, a mais próxima é você fazer um arco, pode ser o Elite, você escanear esse arco e transportar para um articulador virtual. virtual. Então, assim, O que você eles estão tentando tem que ir para o fazer analógico. Então, eles estão tentando um dispositivo para passar isso, mas talvez é seja... o que o pessoal normalmente argumenta quando eu falo isso, o pessoal que está mais envolvido lá, como é que eles estão tentando driblar isso? Eles pegam a tomografia, Cone Beam, e pegam a fotografia. E eles Isso. sobrepõem Sim. isso achando que vão conseguir ali uma sobreposição e uma relação aproximada do que seria. Mas mesmo assim, É porque eu acho que na verdade, o futuro, que já existe alguns softwares, mas assim, vai ser... Eu só falo que é replicável quando você estiver utilizando aqui em Natal, em São Paulo, no Rio, todo sim, lugar, né? Então, assim, sim. vai ser você, por meio de o Zebris ou outros, né? Você pegar os movimentos funcionais, jogar isso num software que vai pegar a sua ressonância, sua tomografia e seu escaneamento intraoral, vai montar o paciente. O paciente vai fazer todos os movimentos, vamos dizer aí. Eu creio que o digital, o sucesso será isso aí, mas ainda tem um longo tempo para se chegar, assim, para isso ser Gustavo, replicável clinicamente, né? eu volto a dizer assim, isso funciona para pacientes saudáveis e normais. Você não Isso. tem que mudar grandes planos, Uhum. que você não vai ter que mudar a posição condilar, perfeito. Eu acho que esse é um caminho que até já existe, já é possível com algumas limitações, isso já existe. A condiografia, esse que é o nosso tema, ele é para situações que não são ideais. Uhum. Então, eu quero fazer um avanço de mandíbula, descendo 2 milímetros o côndilo lá direito, 1 milímetro para frente. Vou descer meio milímetro e 1 para frente. Um paciente assimétrico. Então, eu vou mudar tridimensionalmente a posição condilar. Com esses equipamentos, você não consegue. Esse é o diferencial Isso aí do acho que... condilógrafo. Uhum. Entendi. Então, uma coisa, na realidade, no final das contas, é um aparelho que é maravilhoso, assim, mas para casos extremos, onde você realmente precisa de uma altíssima precisão. Deixa eu ver se eu estou resumindo o que eu entendi. Isso, Né? isso, De altíssima mas precisão finalizando. para manipulação de postura condilar em pacientes patológicos, de articulação Isso. patológica, né?
Essa que é a ideia principal. E ele já tem o articulador virtual, só que esse articulador virtual você consegue regular, consegue, mas não consegue fazer um enceramento nele. Então ainda falta jogar para um exocad, falta posicionar, fazer os levantes. Mas assim, é um caminho, acho que é um caminho que todo mundo está procurando. Com ele, com outras formas, a gente vai conseguir esse caminho de posicionamento. Mas eu acho que o que é importante nesse podcast é justamente, independente do equipamento, entender que não é coisa... Existem situações que não são tão simplistas Isso. e que tem que ter um olhar mais individualizado, mais personalizado, que são os casos que não deram certo. Ou seja, quando você tem um caso que não deu certo, você fala assim, poxa, todos os meus dão certo. Por que isso não deu certo? Porque tem alguma coisa que você não está enxergando nesse caso. Né? Isso. Eu acho que esse é a grande questão. Ou seja, é aquela coisa, eu até brinco, né? Nesse caso da moça que eu falei. A dentista fez tudo certo, ela fez a restauração certa, ajustou da melhor forma possível, só que a paciente não se adaptou. E aí ela foi fazer a placa, que era o procedimento certo, que piorou. E aí ela foi fazer um ajuste oclusal, que era o procedimento certo, só que piorou ainda mais. Ou seja, tem alguma coisa nessa paciente que o sistema está falando, oh, não é esse o caminho. Né? E aí não era mais... Eu estou ainda trabalhando no caso e tive que fazer aditivo, eu tive que fazer toque, porque ela perdeu referência. Só que não era a posição que ela sentia conforto. Peguei uma posição de orientação, ela falou, agora eu abro e fecho na mesma posição. Só que não é a posição que eu tinha. Paciência, não tem outra para trabalhar nesse momento. E vou dando liberdades, né? É isso. Então, as dificuldades são justamente essas, de que existem situações que você vai precisar de mais informação. Isso. Então, voltando lá na questão do arco facial. Eu tive aulas com o professor Gunnar Carlson, né? E vi aquela foto e ele falando por que ele jogou o articulador e o arco facial nos anos 70 no lixo. Primeiro, que é uma realidade sueca. A cárie foi radicada na Suécia nos anos 60. Então, o que ele tinha? Ele não tinha mais pacientes para fazer prótese. Então, no departamento, não perde mais dente. Se você não perde dente, não precisa fazer prótese. Esse é o conceito básico. Se você está trabalhando com pacientes dentados, você não precisa do arco facial. Você monta ou num plano de Camper ou numa meia distância, porque você só vai fazer uma análise oclusal vertical, discrepância RC e intercuspidação. E eles fazem ajuste lá na Suécia. Né? Então, pegar essa realidade sueca, onde as pessoas têm todos os seus dentes, né? E pegar um paciente brasileiro, desdentado bilateral, paciente de Kennedy, com extrusão dos superiores ao nível do rebordo e do inferior, torto a maxila, né? Mandíbula para um lado, maxila para o outro. Sem arco facial é muito difícil você definir dimensão, curva de Spee, desoclusão. Então, achar que você vai pegar um dente super instruído e montar num planinho, você não consegue, né? Então, você vai ter uma certa ingenuidade de procedimento, né? Então, falar, eu jogo fora. Sim, se você for fazer laminado canino a canino, é lógico que você não precisa do arco facial. Você consegue trabalhar com padrões externos. Mas se você for trabalhar num processo reabilitador, mexendo em dimensão vertical, e principalmente planos oclusais, é muito mais difícil trabalhar sem arco facial. Né? Então, Olha, uma questão assim, o que você está enxergando desse caso? Né? Eu diria que mesmo nas facetas, se o paciente for fazer um alinhamento estético e tiver uma discrepância de maxila, se você não montar, se você retificar essa maxila e mandar o protético montar com ela retificada, vai vir todo o seu alinhamento estético vem todo descendo a ladeira do mesmo jeito. Então, mesmo até para fazer um alinhamento estético, se a pessoa tem uma maxila assim e você bota assim, retifica em 15 graus em todos os sentidos, porque parece que a maxila só fica torta assim, né? Ela não é assim, não pode ficar torta assim. Quer dizer, então, se você vai fazer uma retificação estética de nivelamento de bordas para alinhar com os planos da face, que seja, whatever, né? Mas se você, um caso desse, de uma discrepância esquelética extrema dessa, você monta isso retificando, o técnico vai seguir aquele nivelamento como sendo perfeito e vem tudo desnivelado também na estética do mesmo jeito. Então, eu acho que o arco facial hoje, principalmente o da BioArt, por exemplo, para as pessoas, né, que nem usam, né, para passarem a usar e estimular, o da BioArt, o arco facial Elite é um arco facílimo. É capaz de eu fazer um arco facial mais rápido do que você montar a mesa de campo no articulador, de tão simples que é esse arco facial. Então, por que suprimir
essa informação diagnóstica, não é? Por quê? Eu não entendo, eu só não entendo é por que as pessoas querem criar polêmica com coisas já consagradas na literatura, na clínica e tudo, Na né? É uma verdade, coisa é a difícil mesmo. facilidade que se quer, né? Por exemplo, algumas pessoas me falam, eu fiz uma placa, algumas vezes a placa vem só tocando de um lado, às vezes a placa vem só tocando atrás. Isso é alteração de plano de inclinação maxilar. Porque quando você monta tudo numa mesa, esse exemplo Retifica serve para tudo. tudo. Então, você coloca o cara que está assim, ele reto, então a placa vai ser confeccionada assim, mas na boca ela vai estar assim. Então, Não, vai é muito tocar mais louco. um ponto, seja do lado ou seja atrás. Então, quando você quer simplificar, você termina. É o paradoxo que a gente vive hoje da odontologia. Todo mundo quer dizer que faz uma odontologia individualizada, humanizada, para aquele paciente. E coloca todo mundo no mesmo saco. Você É não isso quer aí. montar, você não quer individualizar, você acha que todo mundo é igual. Esse exemplo que o Miyashita falou, excelente. Para todo mundo vai dar certo, mas tem os caras que vão dar problema. Os caras que têm Sim. capacidade de adaptação ruim, são mais predisponentes a ter DTM, enfim, outras dores. Então, essas pessoas É. você tem que diagnosticar, né? Eu Não arriscaria pode fazer dizer uma que eu não acho que reabilitação são oral. poucos, não. Eu não acho que são Não, poucos, não. são Eu vejo vários. na minha clínica, eu sou clínico, né, a vida inteira, sou reabilitador clínico que dou aula, né? Então, assim, a minha vida foi a minha clínica. E eu vejo cada vez mais pessoas chegando neurotizadas, perturbadas emocionalmente, parafuncionais cada vez mais, e isso tudo gera um reflexo brutal nessa questão adaptativa, mesmo em pacientes com todos os dentes. Então, eu acho que a gente tem que estar muito ligado no entendimento, personalizando o tratamento daquele indivíduo, entendendo até os fatores psicológicos. Porque Claro. isso aí, É hoje em isso dia, que vai mais do que influenciar nunca. muito. Isso vai influenciar muito. A gente tem que entender quando os nossos dentes se tocam, existe uma programação, né? A gente conversou isso há poucos dias. A programação, sistema somatosensorial, é controlado pelo cérebro. Se seu cérebro não está bom, ou se seu cérebro está com outras atividades que não tirem sua atenção para esse mecanismo de adaptação, você vai sofrer, com uma mínima interferência que seja, É com isso, dor. gera uma hiperexcitação neural aquilo ali. E é isso, nesse Tem um paciente que trabalho gerou infecção. publicado recentemente agora, não sei se é de 2020, mas é de 2020 para cá. Ele avaliando sensibilidade tátil em pacientes com DTM e sem DTM. E é que eles concluíram lá no final. O cara que tem DTM, ele começou a perceber mínimas alterações lá na espessura de uma folha de alumínio, que ele foi aumentando lá, 12 micrômetros, 20, foi aumentando. E o gráfico é visível que os caras com DTM eles percebem essa alteração oclusal, provavelmente por essa alteração cerebral que tenha, né? Na informação que chega e na formação que desce. O professor Sato, ele tem vários estudos no grupo dele de Kanagawa com neurocientistas, né? Então, são trabalhos publicados em revistas da área médica, né? Principalmente de neurofisiologia, neurobiologia. Então, o que que ele mostra? E mesmo no crânio tem alguns artigos. O professor Sato, muita gente não sabe, e eu acho que até é um problema de indexação. Ele foi um dos grandes estudiosos de bruxismo nos anos 90. E ele viu muito a relação dos fatores dentários e do bruxismo. Então, ele desenvolveu, por exemplo, o Bruxcheck, que é uma lâmina de 0,1 de milímetro, com um vermelho ácido, que você faz o rangimento e você consegue ver o padrão da dinâmica do rangimento. Ou seja, quando o paciente faz um bruxismo excêntrico, ele tem um torque de mandíbula, que quando você faz um movimento livre, muitas vezes você não reproduz esse movimento. E aí ele viu lá os padrões de bruxismo, alguns com guia de canino e toque anterior, guia de canino com toque premolar, função em grupo parcial, função de grupo total, e com toque, muitas vezes, do lado de balanceio. Então, ele virá 8 padrões de bruxismo, né? E o que que foi interessante, né? Ele fez essa associação do padrão de bruxismo, a localização das interferências e a área do estímulo no cérebro, né? Observando a ressonância dinâmica do cérebro, né? Então, o que acontece? Nos trabalhos dele, né, desse grupo do Japão, ele mostra que quando você tem interferências, principalmente do lado de balanceio, mas interferências imolares também do lado de trabalho, você estimula áreas de irritabilidade no cérebro. E quando você tem toque em primeiro premolar, gera estímulo em áreas de prazer do cérebro. Então, toda vez que você tem interferências oclusais,
né? Que a gente pode falar, qual que é a diferença entre toque e blancêmia? É muito sutil, mas quando você tem esse contato em molares, vamos dizer assim, você estimula irritabilidade no cérebro. E isso vai gerar resposta neural, alteração de pH sanguíneo, alteração de catecolaminas de uma forma geral, e você vai tendo uma irritabilidade. Então, você vai tendo um paciente que a amígdala do cérebro está mais irritada, ele vai ter um estímulo, como se fosse um estímulo ao estresse, e que o fator oclusão é um fator importante dentro desse processo. Então, ele chama isso de medicina da oclusão. Então, o que o grupo do Japão faz hoje? Eles fazem o tratamento reabilitador, ortodôntico protético, e vão monitorando mensalmente, diariamente, na realidade, eles usam sensores, eu já tentei conseguir isso, como se fosse aqueles oxímetros digitais. Mas lá no Japão, esse oxímetro digital, ele vê pH sanguíneo, nível de catecolaminas, nível de glicose no sangue, a oximetria, e ele vai vendo que quando você devolve um padrão oclusal melhor, com contatos bilaterais, guia de desoclusão de canino, junto com o primeiro pré, então eles preconizam uma guia parcial, canino e primeiro pré, sem toque posterior, você vai vendo ao longo dos anos, dos meses, né, e já tem esses trabalhos, a melhora dos níveis de taxa sanguínea do indivíduo. Então, mostrando a oclusão como uma melhora neurofisiológica do funcionamento do cérebro e dos problemas sistêmicos do paciente. Então, assim, é uma visão muito fora da caixinha que eles têm já há muitos anos, desde os anos 90. E eu já vi alguns trabalhos de monitoramento deles que é muito interessante. Só que isso não chega, né, para o grande público, não chega, porque também a interpretação da informação ela é difícil, né? Mas entra disso que o Gustavo está falando, ou seja, você começa a ver os trabalhos de neurofisiologia, de ressonância dinâmica do cérebro, ela é crítica. Na pandemia, eu cheguei a fazer um curso disso com neurofisiologistas brasileiros, neurocientistas do Einstein. Só que, por exemplo, eles discutiam muito erros de metodologia, né? Só para a gente fechar o assunto nessa. Quando você vê lá a imagem da ressonância do cérebro, você fala, o que é? É mais água, mais oxigênio, menos oxigênio, porque você vai ter aquela imagem na ressonância. Só que, se você, por exemplo, faz um ciclo mastigatório, se você usar um chiclete de tutti-frutti ou de hortelã, vai dar sinais diferentes no cérebro. Uhum. Então, então, você pode ter um viés de informação pelo erro de metodologia. Então, se você não sabe interpretar a metodologia, você fala, tá vendo isso, né? Então, mesmo os trabalhos dele, a gente tem que olhar com riscos de viés de interpretação, né? A gente tem que entender isso. Esse é o método científico, mas é o caminho. Até Só que a alguns gente está estudos começando a entender. eles medem com o fluxo de sangue dentro do cérebro, né? Então tem que ver também essas limitações, por que que esse fluxo aumentou, se é realmente daquilo. Eu tenho hoje tentado pegar mais trabalhos com relação à ressonância magnética funcional, né? E realmente tem esse problema, né? O local que está sendo feito o exame, que é dentro daquela máquina, então tem alterações que podem estar, tudo que mude um pouco pode mudar a área do cérebro que está sendo ativada e ser mal interpretado, né? Então, tem que ter esse cuidado. É muito difícil, né, a metodologia para esse tipo de estudo, né? Porque é muito complexo, a gente É sabe muito pouco complexo do demais, cérebro é ainda, muito complexo. né? Então, essa química toda, as reações emocionais, o tanto que muda a química da gente, as emoções são químicas, né? Então, tudo é reação química. Qualquer estímulo, qualquer coisa pode gerar Isso, uma variante, né? exato, exato. O tipo de indivíduo que está ali. Eu acho que o que a gente tem que, resumindo um pouco do que muito que a gente conversou aqui, é entender que o nome é indivíduo. Cada um vai ter sua resposta frente às alterações, às adaptações que eles vão ter. A gente não pode achar que tudo vai se adaptar, né? Que tudo é muito fácil, porque os indivíduos são diferentes, né? E o nosso diagnóstico, né, na minha opinião, eu acho que tem que ser baseado nisso, eu conhecer o máximo do indivíduo que eu estou tratando, e não somente da sua arcada dentária. Preciso entender que paciente eu estou trabalhando, né? Se ele vai ser mais fácil de se adaptar às nossas alterações, nós vamos impor a esse paciente, porque sempre é uma alteração oclusal, você levantar dimensão vertical,
você realinhar dentes, fazendo ortodontia, você está alterando todo o mecanismo dele ali. Então, quem é que vai aceitar mais isso? Quem vai aceitar menos, né? Acho que tem que ter esse cuidado. Olha, eu acho que a Acho que gente a chave chegou. eu acho que a chave é o diagnóstico, né, Gustavo? Acho que o Isso. Alex bate muito nesse ponto, ou seja, antes de começar qualquer reabilitação, tem que fazer uma palpação básica, muscular, articular, ver amplitude de abertura, pelo menos para você ter índices para saber normalidade. Ah, mas eu não sei. Aí é isso que tem os cursos, tem uma literatura específica Exato. para você fazer um diagnóstico, né? Então, entendendo uma live dessa, um podcast desse, que os pacientes são diferentes, que você antes de, né, fazer um processo reabilitador, quer seja orto, prótese, dentística, mesmo unitário, você tem que saber, meu paciente é um paciente normal ou é um paciente que tem uma doença crônica, né, sistêmica, que é DTM, né? Essa é uma primeira questão. Tem dor? Às vezes ele não tem dor espontânea, mas ele tem dor a estímulo, né? Por isso que a palpação é importante. E um segundo paciente, se além da DTM, ele tem um outro comportamento, né, que é o bruxismo. Que aí tem o bruxismo de vigília, o bruxismo do sono, que pode ser idiopático, que pode ser gerado por fármacos, e aí você vai vendo as diferenças, aí você começa a ver, são indivíduos diferentes que vão ter respostas diferentes a essas mudanças oclusais, né? E a grande chave, né, isso já está na literatura há muitos anos, o paciente que tem DTM, isso que o Gustavo falou, ele vai ter uma resposta diferente às mudanças oclusais. Por isso que ele precisa, na realidade, ter critérios de finalização melhores do que um paciente saudável e normal. Então, na realidade, você tem que ter critérios de finalização ortodôntica, protética, restauradora, muito mais exigentes no paciente com DTM do que o paciente saudável e normal. Então, é aquela questão, a oclusão não gera DTM, mas no paciente que tem DTM, esses critérios de finalização eles são muito importantes. E aí vem algo que me preocupa há muitos anos, né? Eu trabalho e convivo nesses grupos, dou aula para vários cursos de especialização de ortodontia, ortopedia funcional, com as mais diferentes filosofias, e me dou bem com todo mundo, entendo o que todo mundo faz. Trabalho com o grupo de DTM do professor Antônio Sérgio Guimarães, né, nos seus cursos de pós-graduação, e nos cursos de reabilitação. E o que acontece? Às vezes, esses grupos não se conversam. Então, fala assim, o pessoal da TTM fala isso. É um absurdo. O pessoal da Orto fala isso. E aí, essa falta de comunicação vai criando nichos, né? Vai criando bolhas que não se comunicam, e aí você não tem essa integração na resolução dos tratamentos. O paciente é único, né? Então, todo mundo faz coisas certas, também tem os seus desacertos, mas se você não tiver troca de informações, né, fica difícil. Então, o que está acontecendo hoje? Fui dar há um mês um curso para colegas que eram ortodontistas, periodontistas e clínicos gerais, né? Nessa parte de condiografia, uma parte mais avançada. Os periodontistas falam assim, eu não tenho ortodontista de referência para indicar, porque ninguém faz o que eu preciso, né? Ninguém respeita a parte periodontal. Em comparação, o ortodontista fala assim, eu não tenho periodontistas que façam uma pré-avaliação periodontal dos meus casos. Então, os dois grupos estavam precisando conversar, né? Os reabilitadores com essa necessidade. Então, na realidade, é essa integração, né, que é importante, e tudo passa pela oclusão, né? Vejo sempre o Alex falando isso, o Gustavo falando isso, né? Tudo passa pela oclusão, ou seja, na pério, né, na parte ortodôntica de estabilidade de resultado, na reabilitação protética. Então, é algo que todo mundo tem que trabalhar e respeitar as individualidades, até filosóficas de cada um, né? Então, finalizando, o condilógrafo é um instrumento, é uma ferramenta. Ela não vai fazer nenhum milagre. Se você não tiver conhecimento, não tiver destreza e não souber aproveitar, vai ter pouca informação de um equipamento que pode trazer resultados. Então, às vezes, o simples, que é um arco facial, um registro em cera, uma montagem articular, vai te dar muito mais informações, porque você dominando isso vai ter muito mais informações clínicas, né? Saiu um artigo esse ano no JPD dizendo uma coisa que é óbvia, mas parece que as pessoas não entenderam ainda, que por trás da máquina tem o seu cérebro. E se você não tem o conhecimento, se você não aprofunda o seu conhecimento, a máquina faz o que você manda ela fazer, não é? Então, todas as máquinas, na realidade, são instrumentos,
né? Quem comanda isso é o teu conhecimento, é o teu know-how em cima da fisiologia daquela máquina que você está trabalhando ali, que é o paciente. Então, as pessoas querem uma fórmula mágica, querem um aparelho que compense as suas deficiências clínicas e diagnósticas, quer dizer, então as pessoas buscam uma facilidade numa coisa complexa, que não é difícil, mas é complexa, porque exige um treinamento, né? Exige um treinamento clínico e um treinamento diagnóstico do clínico, que tem que traçar, tem que ter uma quilometragem de treinamento para poder se habilitar a pegar um caso complexo como esse para tratar. A gente já está no nosso tempo, né? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer profundamente, porque ouvir você, assim, a gente podia ficar ouvindo você aqui a noite inteira, mas ninguém vai querer te sobrecarregar. Eu acho que você falou que está com um pouquinho congestionado e tal, mas não deu para perceber, não. Mas, a princípio, agradecer muito a você por estar aqui com a gente, por contribuir com esse projeto maravilhosamente, porque vai ser mais uma grande doação incrível para as pessoas poderem realmente ter acesso a essa informação que talvez jamais tivessem, né? Ou porque moram longe, ou porque talvez não tenham dinheiro para poder fazer um curso nosso, né? E a gente está ali, pelo menos, tentando contribuir para melhorar a situação que a gente está vivendo. Eu vou me despedir de você te agradecendo, vou deixar o Gustavo fazer as considerações finais, e eu queria que você encerrasse falando para os jovens, sabe? Eu gosto sempre que a gente deixe uma mensagem para os jovens de orientação dentro dessa profissão que a gente é tão apaixonado, desse meio, né, que a gente vive, que é esse mundo, né, que a gente vive já há tantos anos de oclusão, e que você deixasse essa mensagem. Mas eu vou deixar o Gustavo finalizar aí. Então, só complementando, antes de finalizar, um pouco do que o professor Miyashita falou aí, a gente vive hoje uma odontologia meio hoje não, já há algum tempo, do tudo ou nada, né? Então, eu vejo muito isso com a fala de oclusão em DTM. Não tem nada a ver, ou tem tudo a ver, ou não tem nada a ver. E esquece o bom senso. Eu acho que o que tem que ficar aqui de mensagem pelo menos uma mensagem que eu queria deixar, terminando esse podcast, é que o indivíduo ele tem a sua capacidade de adaptação ou não. Então, uma restauração que ficou um pouco mais alta, ela, para a maioria das pessoas, não vai ser danosa. Mas para o cara que tem dor crônica, o cara que tem diminuição de capacidade de adaptação, ela pode ser um inferno na vida desse cara. Então, não é esquecer uma coisa, eu não tenho nada a ver, vai todo mundo se adaptar a isso, porque não é assim, né? E os estudos têm mostrado isso. Não é a minha opinião, não é do Alex, não é do Miyashita, nem de quem já passou por aqui, já conversamos sobre isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de quem a gente está alterando a oclusão, porque isso pode ser um fator contribuinte para as questões dele, não pela oclusão em si, mas pelo indivíduo. Podia ser que você tivesse alteração postural, outros fatores que você colocasse nesse paciente, ele desenvolva dor. Tá? Então, não é... Muita gente pode dizer, mas você falou que a oclusão não gera dor. Não é a oclusão que está sendo o problema. O problema é o indivíduo, que é mais susceptível a não se adaptar a essas circunstâncias. Tá? Então, acho que é um ponto que eu acho que a gente tinha que frisar. E finalizo também agradecendo demais ao professor Miyashita ter aceito esse convite. Aqui eu não combinei com o Alex, mas já deixo aberto um novo convite para falar de outras ferramentas que o professor trabalha, né, de avaliação oclusal. Então, por mim, será um prazer tê-lo aqui novamente, né? Se for da sua vontade, o espaço já está aberto. Tá? Então, agradeço demais, professor, e peço para você fazer suas considerações finais. Depois eu só finalizo com a orientação de como as pessoas vão nos escutar. São as palavras finais aí, professor Miyashita. Agradecer ao Gustavo, né, e o Alex. Assim, eu tenho uma admiração muito grande por vocês, né? O Gustavo já conheço há algum tempo lá da UFRN, né, que eu acho que um dos locais, né, não por eu dar curso em Natal, mas por conhecer os professores do departamento. Acho que vocês têm um departamento de prótese ímpar. Eu acho que
eu sou até suspeito, e muitos amigos vão ficar chateados, acho que é o melhor do país em termos de pessoas, né? Você tem lá a professora Adriana da Fonte, a própria Érica, que foi minha aluna, Érica Almeida, Patrícia Meu, Calderon, não vou falar de todo mundo. E o professor Rodrigo Otávio, que é o meu parceiro de trabalho já há muitos anos, mas eu vejo assim, uma harmonia de trabalho no departamento, que a gente sabe que nas federais isso não é fácil, e vocês conseguiram algo muito relevante, né? obrigado. E o que é importante, né, falar disso? Por quê? A gente tem que ter professores que nos referenciem, né? Professores de verdade, que têm pós-graduação, que têm publicação, que têm uma literatura atrás, né? É lógico que assim, a gente gosta daquelas pessoas que têm casos bonitos, que são eloquentes, né? Mas a base é acadêmica, não tem jeito, sabe? O Alex, quando ele fala, olha, do artigo de fulano de tal, do JPD. Então, eu também sou clínico, mas a formação acadêmica é muito importante. Então, a informação de qualidade é a informação que não é de livro. Eu tenho vários livros editados. É da revista científica, são das revisões sistemáticas. Então, existe uma coisa chamada odontologia e medicina baseada em evidência científica. A gente não pode falar, é porque a opinião do fulano de tal, ele é mais bonitão, ele faz tem mais seguidores. Não. A odontologia séria é odontologia de publicação, que é muito difícil, né? Ser pesquisador, fazer uma publicação é algo muito difícil, mas é dali que vem a relevância clínica. Ou seja, a gente tem uma tendência no Brasil de falar assim, o fulano faz e dá certo, né? Meu pai era dentista, ele veio da época dos anos 70, que era odontologia prática, um via o outro fazendo, o jeito dele dá certo. Hoje, não sei se o jeito de dar certo é aquele, né? Então, às vezes, você tendo falta de só vendo uma forma de fazer, você fala que aquele é o teu mundo, você só sabe fazer daquele jeito. Você tem que ver até pessoas que falam, poxa, é diferente, será que tem alguma coisa que vale a pena fazer diferente? Então, essa que é a busca, né? A busca da informação, né? Então, assim, é lógico que live é importante, usar ferramentas de Instagram é importante, mas não é dali que vem o conhecimento. Ali vem Uhum. informação. Você vai ver, vai falar, mas a informação vem de cursos de qualidade, de profissionais que tenham realmente formação. Então, isso me assusta um pouco, né? A gente vê, não que eu vá ver o currículo Lattes do cara que está dando o Instagram, mas às vezes, né, outro dia entrei já há muito tempo, num domingo eu vi um rapaz falando de oclusão. Eu fui ver, em 10 minutos, ele falou tanta besteira em 10 minutos que assim, eu fiquei chocado que alguém conseguisse falar tanta besteira em 10 minutos. Assim, todas as sequências de informação eram absurdas, né? E assim, eu entrei porque o que o cara está falando 10 horas da noite num domingo, né? E o cara estava dando uma live falando de como fazer oclusão e reabilitação. É assustador. Então, É assim, assustador. a, a ignorância é uma bênção, porque quando você não sabe nada, se você está fazendo, né, você fala, não sei nada mesmo. Agora, quando você acha que sabe sem saber, é mais perigoso, Com né? Yeah, Porque certeza. você vai, isso aí. entre aspas, ensinando o que você não sabe para quem não sabe menos do que você. E o risco é muito grande. Então, assim, no meu dia a dia, né, infelizmente, eu pego muitos insucessos, né? Todo mundo fala, quem faz prótese é retrabalho. Só que é um retrabalho, ou seja, o cara já está com a boca detonada e o cara outro era rígido, ele tinha dentes rígidos. Hoje ele está indo para implante, ele está perdendo todos os dentes. Isso é assustador, né? Então, a gente vive um momento que não digo pôr o pé no freio, todo mundo precisa ganhar dinheiro, a vida não é fácil, a gente não está num momento mundial fácil economicamente, mas sempre, né, eu levo isso como referência. O meu paciente eu trato como se fosse a minha mãe, como fosse o meu pai, como meu irmão, ou seja, olhar com carinho o próximo. Quando você olha o próximo com carinho, né, com respeito, você fala assim, será que eu faria isso na minha mãe? Será que eu faria isso no meu filho, né? Eu faria isso no meu irmão? No momento que você fala sim, faça. No momento que falar, não sei se eu faria, pensa de novo, porque de repente é um freio que alguma coisa está te falando, olha, acho que não é esse caminho. Então, é lógico que a gente tem que ver coisas inovadoras, é muito interessante a gente ver novas tecnologias, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Só fazendo um parênteses final, né? Eu tive agora, alguns dias atrás, no Peru, no Congresso de Reabilitação,
e um profissional excelente, um dos melhores que eu conheço lá no Peru, jovem, me mostrando lá, usando o Mesh Mixer, né? Falando, olha, eu estou com uma ideia, o Mesh Mixer eu fiz aqui, fechei no articulador e dá para ver a sobreposição de malhas. Ah, falei, legal. Então, aí eu mandei imprimir o que sobrepôs e eu encaixo na boca. Então, tudo que tiver fora daquele alinhamento, eu corto. Eu falei, legal, né? Ele achou um jeito, em vez de ajustar dente por dente, ele ajusta todos de uma vez, né? Ele achou uma forma de fazer isso. Eu falei, mas qual foi o eixo que você usou? Ele ficou me olhando assim, porque o eixo do articulador virtual do exocad não é o eixo de rotação condilar da mandíbula. Então, isso que você está pitando serve no articulador, mas não é o eixo da boca. Ou seja, sem querer, ele estava fazendo iatrogenia sistematicamente, ensinando iatrogenia, porque falta a base do conceito de trabalho. Então, quando o Alex fala, ainda preciso montar no articulador, ainda preciso operar. O articulador, isso é um outro mito, ele não é a boca do meu paciente. O que eu vou fazer de enceramento, de mock-up, não é a boca. Mas ali eu tenho uma ideia se é possível ou se não é possível fazer. Sim. E aí, no momento que eu simulei no articulador, eu tenho que também ter a resolução na boca, mas com o menor erro possível, né? Então, a coisa a odontologia não tem milagre, ou seja, você pode encurtar alguns caminhos, mas moldar ainda é importante, vazar um modelo é importante, fazer montagem do articulador, estudar um caso no articulador, principalmente quem quer fazer reabilitação oral, né? E o que é reabilitação? Não é fazer dente claro. Fazer reabilitação é ter uma posição de referência anteroposterior, ou seja, uma referência que pode ser relação central, para criar uma intercruzação que não está boa. Estabelecer dimensão vertical de oclusão respeitando o espaço funcional livre. Devolver curvas anteroposteriores de Spade e Wills e uma guia anterior que desoclua minimamente nos movimentos. É o básico, né? Que no articulador é muito mais fácil, né? Então, quando a gente está falando de oclusão, ele começa na montagem de articulador, mesmo que depois você fale, não quero, consigo fazer na boca. Para quem está começando, é essa mensagem. Faça ainda o convencional. Porque depois que você domina o convencional, aí você pode fazer tudo digital. Mas sem saber o analógico, vai ser muito difícil partir para o digital. O digital, ele te induz a erros que você nem está percebendo. Essa aqui é a mensagem que eu deixaria para a nova geração. É muito bonito você ver uma imagem 3D rodando 360 graus, piscando verde, amarelo, azul, né, com musiquinha, só que aquilo não é a boca do seu paciente, não é a boca do paciente. Né? Aquilo é bom para vender plástico, é bom para vender equipamento, para motivar outras coisas, né? Então, a gente tem que entender que atrás de tudo isso tem uma indústria, né? Que pode ser uma indústria odontológica ou uma indústria de faturar pela internet, também tem isso. E você quer vender facilidades para, né? Só que essa facilidade a custas biológicas, a custas de fracassos, né? Só que o fracasso é seu, não é do cara que te vendeu essa ideia. O cara tá lá, tá super feliz, tá dormindo, ele nem faz aquilo que falou que faz, né? Só que o teu paciente vai vir reclamar do que está acontecendo, né? É isso aí. Nossa, Uma mensagem final. Não sei se mas ficou melhor meio que essa drástica, mensagem, só duas dela. Na verdade, não foi uma mensagem, foi uma aula, né? Um resumo, Né? Maravilhoso, uma, maravilhoso, maravilhoso. uma Tudo aula. assino embaixo. E nós dois assinamos embaixo, porque a gente cansa de falar isso, até os termos que você fala, faria na sua mãe e tal, são coisas que a gente usa em aula o tempo inteiro, porque a gente tem que fazer as pessoas acordarem para essa realidade. Olha, foi maravilhoso, eu acho que as pessoas vão amar esse podcast, ficou muito bom, ficou muito legal. A gente ia falar de uma coisa, mas é sempre assim, o legal desse podcast é isso, a gente ia falar de um aparelho, esse aparelho desdobrou em coisas muito importantes, de informação para as pessoas, principalmente para o pessoal mais jovem, né? Que eu acho que é o foco que a gente tem que ter, essa geração que está vindo aí, e ouvir isso, né? De pessoas que realmente são pessoas sérias e consagradas e continuam estudando, continuam aprendendo, continuam trabalhando, né? Dentro de uma realidade mesmo, não de uma fantasia. Então, muito obrigado mais uma vez, Eduardo, foi espetacular. Só para finalizar, né, já estamos excedendo o tempo, mas agradecer mais uma vez ao professor Eduardo. Na verdade, esse resumo aí final, como eu falei, né, é uma aula de informação
para quem está começando e para quem já faz também há algum tempo, que faz achando que tudo dá certo, né? Então, tem que ter cuidado muito no que você vai mexer na oclusão do seu paciente e como ele vai responder. Tá? Então, mais uma vez, professor, obrigado. E falando agora aos nossos ouvintes, né, e telespectadores pelo YouTube, continue nos acompanhando aqui no OculoCast. Tá? No Spotify, vocês têm a opção de seguir a página lá do podcast, tá? Onde vocês vão ser informados sempre que a gente lançar. Então, obrigado a todos por estarem com a gente até agora e a gente se encontra aí no próximo episódio. Obrigadão, professor Eduardo. Um abração para o Alex aí. E como eu falei, Boa noite a todos. fica o convite para um próximo encontro, tendo sua disponibilidade. Tá Tchau, bom. tchau. Abraço a Até a todos. Boa próxima aí.